Os orelhudos, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte comedy na veia, rapaz. Ô, véi, e o Corinthians ganhou Copa Sul-Americana, jogo entre Corinthians e Nacional do Paraguai. O Timão saiu na frente com um gol marcado pelo Cristiano Romero. Fausto Vera chutou fraco, né? Cristiano Romero consertou a bola quadrada, bateu por baixo das pernas do defensor e fez 1-0 Corinthians. E olha só, essa aula de contra-ataque, rapaz. Mateuzinho passou a bola, o cara do Corinthians pra colocar a rede disse: vai, Yuri Alberto, vou mandar na área. Levantou na área de primeiro, Yuri Alberto mandou pro gol. Gol do Corinthians, gol de Yuri Alberto, 2-0, ô lindo contra-ataque, velho. E Antônio Oliveira só dizendo: rapaz, não lembro nem de quando esse meu time perdeu. E o Corinthians veio, rapaz, parece que até que era o Barcelona, ó. Tchufo, 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 toca em mim quando tomar aqui. E Yuri Alberto chamou o Romero pra tabelar, ficaram tabelando e disse: rapaz, bora continuar girando essa bola. Ele foi girando a bola pro outro lado, ó. Veio vindo cá pra esquerda, tava pela direita, né? Disse: bora jogar um pouquinho pela esquerda pra todo mundo participar do lance. Aí depois, ó, o cara devolveu o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto escorou e o Romero mandou pro gol. Fez seu segundo gol na partida, terceiro do Corinthians. E o Corinthians fez outro. O Igor Coronado, aquele que jogava no time de Benzema e Romarinho, rapaz, levantou na área e Pedro Raul tufiou a cabeça na bola. Gol do Corinthians, gol de Pedro Raul, 4-0, ou goleada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo, amém. Diga-se de passagem, é nóis. Toca o hino do Corinthians, Cascão, seu orelhudo. Diga-se de passagem, o Corinthians é o Corinthians. Nós passamos o carro em cima desse time ruim do Paraguai, lá do Nacional do Paraguai, irmão. 4-0 pro Corinthians, rapaz. Aí você vê o Corinthians, primeiro tempo, não chutou muito no gol, diga-se de passagem, mas fez o gol com o Romero. O Fausto Vera jogou bem, o Fagner fez uma grande partida, e aí o Corinthians fez 1-0. E aí o que acontece no segundo tempo? Diga-se de passagem, o golaço do Yuri Alberto, hein? Diga-se de passagem, triangulação, o time envolveu a equipe do Nacional do Paraguai. No segundo tempo o Corinthians foi mais solto, conseguiu aí fazer, depois de uma jogadaça do Yuri Alberto, que jogou demais. É isso aí, Yuri Alberto. Remeiro fez o segundo dele, 3-0 para o Corinthians. E aí o nosso querido Pedro Raul, no cruzamento do nosso querido jogador Zaço, que veio da Arábia, lá, Cascão, como é que ele chama? Igor Coronado, cruzou e o Pedro Raul de cabeça fez o gol. 4-0 para o Corinthians. Que goleada, o time jogou muito, diga-se de passagem, no segundo tempo. Eu gostei do Corinthians. O Corinthians é o Corinthians. E aí vocês que secaram o Corinthians, se lascaram, se ferraram, irmão. O Corinthians é o Corinthians. Toca o hino do Corinthians, Cascão. Diga-se de passagem, o Corinthians é o Corinthians. E nós é nós. E vocês vão ter que esperar, né, para secar. Mas o que a gente vê é um Corinthians mais solto, taticamente. Apesar de não chutar muito no gol no primeiro tempo. O Corinthians não deu espaço para o adversário. Nos melhores momentos, o time do Nacional do Paraguai não chegou uma vez no gol. Essa equipe do Nacional, muito ruim taticamente. O time muito fraco, não conseguiu agredir o Corinthians. E aí o Corinthians fez o que quis. Fagner jogou muito, baita do jogador, jogadorzaço. E aí jogou, né, Fagner? Yuri Alberto fez a melhor partida com a camisa do Corinthians. O Romero fez 2 gols. Remeiro, o rei de Itaquera. E aí o Corinthians, Pedro Raul fazendo gol. Parabéns, Pedro Raul, taticamente. E o Corinthians consegue um grande resultado. Conversar daqui a pouquinho com ele que é um grande treinador de futebol. Conversar com o Luxemburgo. Tudo bem, Luxemburgo? O que você achou do Corinthians hoje? Grande Vanderlei Luxemburgo. Você que treinou o Corinthians não foi tão longe assim. Chegou na semifinal lá da Sul-Americana. Não faz tempo. E aí, grande Luxemburgo, tudo certo com você, rapaz? Falar uma coisa pra vocês, Neto. Boa noite a todos. O Corinthians realmente está numa fase de evolução. Hoje fez uma grande partida, né? Uma equipe que está melhorando cada vez mais, está jogando bom futebol. Eu acho que o trabalho do Antônio Oliveira realmente está sendo um grande trabalho, tá certo? E o Corinthians tende a evoluir e a brigar por coisa grande, tá certo? Uma equipe muito forte taticamente,
conseguiu realmente agregar, conseguiu jogar no erro do adversário, conseguiu contra-atacar, conseguiu ser veloz no segundo tempo. No primeiro tempo o Corinthians não fez ali um lance de chutar muito no gol, o que tem que fazer, tá certo? Mas no segundo tempo o Corinthians conseguiu triangular. É uma equipe que está conseguindo realmente fazer aquilo que o treinador pede, e com certeza está no caminho certo. Eu acho que vai dar muita alegria para a torcida. Deixa eu falar uma coisa para você, Luxemburgo. O Corinthians é o Corinthians. Aí eu vou falar uma coisa para vocês e para você. Você acha que o Corinthians dá para brigar pelo título da Sul-Americana? O que você vê em relação a isso, Luxemburgo? Olha, Neto, ano passado nós chegamos à semifinal, realmente como você disse, foi por pouco que não conseguimos classificar para a final, e eu acho que o grupo hoje está mais preparado, tá certo? Então assim, tem que ser devagar as coisas, tem que amadurecer aquilo que o Corinthians pensa como prioridade para o campeonato, tá certo? Então se o Corinthians quer ganhar, quer brigar, o Corinthians tem que ser sempre forte, tá certo? E esse é o pensamento. O pensamento é melhorar cada vez mais, tá certo? E hoje fez uma grande partida, acho que talvez a melhor partida no ano. O Corinthians triangulando, fazendo grande jogada, o Romero fazendo 2 gols, um jogador sensacional. O Yuri Alberto também fez um gol, tá certo? O Pedro Raul também. Eu acho que esse é o Corinthians, esse é o espírito do grupo, tá certo? E como você disse, o Fagner está melhorando cada vez mais. Um jogador que, quando você tem concorrência, o cara realmente acorda. Isso que aconteceu com o Fagner. Outro jogador que chama atenção é o Fausto Vera, que também fez uma grande partida hoje. Eu acho que talvez a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. E o Wesley também está jogando muito bem. Eu acho que é um jogador que tem que fazer isso, tem que ir para cima, tem que tentar o drible, tá certo? Porque esse é o que ele faz de melhor, que é a arrancada e dar o drible e tentar chutar. Ele é um jogador que não faz gols, tá certo? Precisa fazer isso que eu cobro dele, pô. Já cobrei dele. E o Corinthians hoje, para mim, fez a melhor partida no ano. É o que eu penso também, diga-se de passagem. Ô Vanderlei, e o Yuri Alberto, hein? Taticamente, hein? Fez um gol, deu assistência pro outro. O que você vê em relação ao grande Yuri Alberto, diga-se de passagem, que tá voltando a ser o Yuri Alberto? O Yuri Alberto não é ponta, ele é centroavante. Você acha que dá para jogar o Yuri Alberto e o Romero junto? Ou dá para jogar o Yuri Alberto, Pedro Raul e o Romero? Neto, eu acho que o Yuri Alberto não pode jogar de ponta, tá certo? Ele é centroavante. Ele está vivendo o melhor momento dele desde que ele voltou a ter confiança. E a confiança faz parte, tá certo? Então ele não pode jogar nessa posição. Eu acho que tem que jogar ele e o Romero. O Pedro Raul entrar no segundo tempo, tá certo? Principalmente porque o Pedro Raul é centroavante. E 2 centroavantes juntos não dá certo, tá certo? A gente viu o Ronaldo Adriano, a gente viu Pedro Gabigol. Então assim, é difícil 2 atacantes de ofício jogar junto. Mas a gente viu também que no Flamengo o Dorival fez o Gabigol e o Pedro jogarem, né? Então depende do esquema do Corinthians. Mas eu acho que o melhor esquema é o Yuri Alberto e o Romero. O Yuri Alberto centroavante e o Romero como ponta, tá certo? E o Romero vai bem como centroavante. Tem feito gols, tem realmente resolvido e o Corinthians está no caminho certo. Outro jogador que fez uma grande partida, o Vanderlei, foi o Ranieri. O que joga esse Ranieri, hein? Um baita do volante. Para mim, um jogador certo pro Corinthians. O que você vê em relação ao Ranieri, ô Luxemburgo? Olha, Neto, eu acho que o Ranieri é um jogador sensacional, tá certo? Um volante que marca muito bem, sai muito bem pro jogo. É um jogador que caiu muito bem no Corinthians e tem tudo para agregar cada vez mais e fazer o Corinthians ser uma equipe forte taticamente no meio de campo. Outro jogador que eu chamo a atenção é a volta do Paulinho, tá certo? Parabéns ao Paulinho por estar voltando e vai ajudar muito o Corinthians com a experiência dele. Grande Paulinho, diga-se de passagem, voltou aí. Parabéns ao Paulinho, que é um baita do volante, diga-se de passagem. E aí vocês que não acreditavam no Corinthians, taticamente, se lascaram. E daqui a pouco a gente tem uma surpresa. Se prepara que já já tem a surpresa. Coloca a surpresa aí, Cascão. Vai, Cascão, coloca. Coloca, Cascão. Para terminar, vai, Cascão. Seu orelhudo, diga-se de passagem, o Corinthians é o Corinthians.
Amanhã tem mais. Vai, Corinthians! Até mais, gente.